E as energias, vou botar aqui ED, que é energia de dissociação. Ou se não, lá nas questões eu posso botar só o D maiúsculo. E também será associado com uma energia de dissociação. Elas têm o seguinte, vamos dizer, para a molécula de hidrogênio, né, que é hidrogênio ligado a hidrogênio, temos a energia de dissociação de 424. Né? Essas aqui são em unidades, todos em quilojoules por mol. Né? Então, para a gente quebrar a ligação do hidrogênio ligado a outro hidrogênio, a gente tem que dar de energia 424 quilojoules por mol. A do nitrogênio, N2, já tem uma energia maior, 932 quilojoules por mol. Todos aqui, ó, tem esse valor aqui, ó, quilojoules por mol. Aí, novamente, descendo, né? Temos do oxigênio, só um exemplo. É 484 quilojoules por mol. Então, a gente está vendo que a energia para que eu quebre essa ligação, vamos colocar aqui, entre hidrogênio, hidrogênio, nitrogênio, nitrogênio e oxigênio, oxigênio, está bem apagadinho. Para que eu possa quebrar estas ligações aqui, eu tenho que dar prioritariamente estes valores de energia. Né? Para o hidrogênio será de 424, para o nitrogênio, né, de 932, oxigênio 484, né, e assim por diante, para o flúor. Né? No caso, o flúor é 146. E aí tem também para algumas ligações médias, como a gente tem o caso de a ligação carbono-carbono, onde a gente vai utilizar carbono ligado duplamente ao carbono e ligado triplamente ao carbono. Onde a gente tem o quê? Ó? Carbono-carbono é 346,8. Carbono ligado duplamente é 614,2. E triplamente é 833. 833. Alguém pode até estar me perguntando, né? Pode até estar me questionando alguma coisa. Professor, as ligações quando vão se tornando múltiplas, no caso aqui é uma ligação simples, a gente já viu, aqui é uma ligação o quê? Dupla, e aqui é uma ligação tripla. Está acontecendo o que, pessoal, com essas ligações? Vocês estão notando que cada ligação múltipla, ela aumenta a energia de dissociação? Por que isso aumenta? Né? Por que isso acontece? Né? Imagine só, quando a gente estava falando sobre as ligações covalentes, não a doação, é como se eu pegasse uma corda, né, e cada um pegasse uma extremidade da corda. Né? Então, a gente está com energias equilibradas, iguais. Né? Eu seguro de um lado, você segura do outro. Se nós passarmos duas cordas, como é o caso da ligação dupla aqui, ela não se torna naturalmente mais forte? Se ela se torna mais forte, então, para quebrar essas duas, eu tenho que dar mais energia. Da mesma forma, é como se eu passasse uma terceira corda sobre essa ligação. Então, ela se torna ainda mais forte. Então, para eu quebrar essa ligação, eu tenho que ter mais energia ainda associada a esta ligação. Da mesma forma, o que ocorre
se a gente analisarmos esses três indivíduos aqui, ó, nitrogênio, oxigênio e flúor. O nitrogênio está em que grupo da tabela periódica, pessoal? Se nós formos analisar lá, o nitrogênio ele é da família 15. O oxigênio dá 16 e, sucessivamente, o flúor dá 17. Note que esses elementos aqui, nitrogênio, oxigênio e flúor, respectivamente, quando a gente for fazer a distribuição eletrônica deles, que a gente já fez, né? Lá no iniciozinho da aula sobre ligações, a gente tinha o quê? O nitrogênio, como é da família 15, ele pode fazer até quantas ligações, pessoal? 7? Não. O nitrogênio pode fazer até 3 ligações, pessoal. 3, né? Ó, o nitrogênio tem quantos elétrons na última camada? O nitrogênio. Tem um? Na última camada dele, ele tem 5 elétrons. Ó, Ah, errei feio. só representar. Então, se ele está ligado a outro nitrogênio, ele também vai ter 5 No caso, ele elétrons. teria 10. 3 ligações. Né? Então, ele tem, ó, 1, 2, 3. Note que ele não é bastante parecido, o NO3, com a ligação tripla do carbono? Ó, ele tem mesmos níveis de energia parecido com a tripla ligação do carbono. Por quê? Ele também faz 3 ligações. Então, se o nitrogênio faz 3 ligações, o oxigênio, que é da família 16, a gente espera que faça quantas ligações, pessoal? Que é da família 16, a gente espera que ele faça 2 ligações. E o W17, que é o flúor, ele vai fazer quantas ligações? Apenas uma ligação. Então, olha que interessante. Se ele faz 3 ligações, ele tem uma energia de dissociação mais alta. Se ele faz 2 ligações, ele tem um nível de dissociação menor. E se ele faz uma ligação, é menos ainda. Né? Então, a gente nota o quê? Que o número de ligações múltiplas me dá um caráter, né, de dissociação, de energia de dissociação maior. Então, como é que nós enumeramos, né, em termos de ligação múltipla essas energias de dissociação? Nós fazemos assim, ó. Ligação tripla, como é o caso aqui da tripla ligação com carbono, como é o caso do nitrogênio, né? Ela é mais forte do que uma ligação dupla, que é mais forte do que uma ligação simples. Então aqui nós temos, né, a força de ligação, onde nós temos a força de ligação maior é a ligação tripla, depois a dupla e por último a simples. Então, na hora que a gente vê os gráficos lá, tiver energias de dissociação, né, alta, nós já sabemos, porventura, que são ligações múltiplas, né? Possa ser ela uma dupla ligação ou uma tripla ligação.
Aí agora a gente vai ver, além da força. Tem alguém com dúvida sobre força de ligação, pessoal? No momento, não, professor. Peraí, professor, não apaga essa parte aí, não. Ah, já era. Não, tá bom, tá bom. Eu pego um print. Eu pego um print de Elizabeth. Acho que ela tirou. Isso que eu digo. Tem alguém, assim, fale agora, o cara dispara sempre. É que eu tava copiando concentrado e esqueci de avisar. Então, Mas tem problema. não tem problema. Em todo caso, ela vai estar disponível. Já tá, eu estou terminando essas de ligações para ficar em dia, pessoal. Já está no YouTube, as videoaulas. Quem quiser já está disponível lá. Então tá de boa. É só entrar lá no canal, acessar a videoaula e assistir. Né? Qualquer coisa está lá no canal. Né? Eu passo o link para vocês no grupo, para vocês poderem ver. Aí já está lá, todas as videoaulas, as de tabela periódica já está lá, de evolução do modelo atômico. Né? Eu já comecei a postar as aulas de ligação. Como essa, tem problema de ver lá no YouTube? Não, eu tô dizendo assim, não tem problema não. Eu vejo lá no YouTube. Pronto, então qualquer coisa, se alguém perder a minha explicação, as aulas como estão sendo gravadas, elas vão estar lá disponíveis no YouTube para vocês verem a qualquer momento, né? Então a gente vai ver sobre um outro comportamento, né? Além da força, é o comprimento. Comprimento de ligação. Né? Então, o comprimento de ligação nada mais é, como a gente analisou lá, do elemento A ligado ao elemento B, e a gente analisou a força que esta ligação possui, nós vamos analisar agora a distância em que elas ocorrem. Né? Nós já vimos lá nos gráficos, né, aqueles primeiros gráficos, que existe, né, aqueles gráficos de energia, e aqui a distância, vou botar D para não confundir com dissociação, em que eu tenho uma partícula em que a energia ela é mínima numa certa distância, que a gente denominou de poço de energia. Então, nesta distância x, eu tenho a energia mínima para a formação dessa ligação. Então, nesta energia, neste ponto, nós acabamos de analisar a força. E agora, neste mesmo ponto, nós vamos analisar a distância. Então, existe, né, tabelas, né, onde esta energia ela é associada de forma que a gente viu, e existe tabela onde é enunciado a minha distância específica, né, aonde esses átomos fazem a ligação. Né? A gente sabe que não é um comprimento de ligação mais preciso, porque a definição eletrônica, como a gente já viu, dos espaços de um átomo é uma questão da mecânica quântica, né? Então não é um enunciamento, não é como é que eu posso dizer? Não é uma definição muito clara, né? Então, se a gente vê comprimento de ligação, vamos ver aqui, ó, comprimento. E aqui o elemento. Novamente, esses comprimentos, eles são dados, já que a gente está falando em distância, em pm.
é picômetro, né? É uma distância muito pequena, né? No caso, se a gente tem aqui a ligação entre carbono e hidrogênio, como é o caso que acontece no metano, todas as ligações não são simples entre o carbono e o hidrogênio, e todas elas têm um comprimento de ligação de 109 picômetros. Se nós analisarmos uma ligação simples carbono-carbono, ela tem um comprimento de ligação de 154 picômetros. E assim por diante, para o hidrogênio. Nós temos aqui a molécula de hidrogênio. Nós já sabemos a força da ligação, que era quanto, pessoal? 400 e alguma coisa. 424. A força de ligação da molécula de hidrogênio. E o comprimento dessa ligação é de apenas 74 picômetros. Então, olha que interessante. Dentro da molécula de hidrogênio, vamos supor aqui, ó. Aqui seria o exemplo de uma molécula de hidrogênio. Então, este momento, os dois hidrogênios estão em via de ligação, eles ainda não se ligaram, eles estão se aproximando. Quando eles chegam neste momento, que é chamado de fosso de energia, eu tenho uma ligação formada, onde eu tenho os dois núcleos de hidrogênio sobrepostos, um sobreposto do outro, né? Aonde eu tenho a minha ligação formada. E agora, olha que interessante, a força dessa ligação, né, neste momento aqui, é de quanto? A força dessa minha ligação é de 424 kJ por mol. E qual é essa minha distância nesse momento? 74 picômetros. Então, quer dizer que a força da minha ligação é de 424 kJ por mol a uma distância de 74 picômetros. Então, tem como a gente avaliar, né, agora, tanto a minha distância entre o núcleo de um hidrogênio e outro, ou pode ser de um carbono e outro, ou carbono e hidrogênio, como é o caso que está listado ali, e as minhas energias de ligação. Então, uma coisa que a gente também pode notar, né, se nós formos avaliar, né, que quanto mais eu tiver ligações, como é o caso aqui, ó, ligação dupla entre carbonos. Eu tenho que a ligação dupla entre carbono é de 120. Então, da mesma forma como a gente enunciou que as ligações múltiplas elas têm um diferencial onde a ligação tripla ela é mais forte do que a ligação dupla e a ligação dupla ela é mais forte que a ligação tripla, que a ligação simples. Aqui, nas minhas ligações duplas, como é o caso, a ligação simples com carbono tem 154, ligações duplas com carbono 120. Se nós fizermos uma ligação tripla com o carbono, ele vai ter abaixo de 100. A ligação tripla com carbono, ele tem na casa de 96 picômetros. Então, a gente tem o quê? Que quanto mais ligações eu tiver com o elemento em questão, vocês não concordam que eu esteja mais próximo dele, se eu tenho mais ligações com ele? Sim. Então, a gente vai notar o quê? Que quanto mais ligações eu fizer com um determinado elemento, eu vou ter comprimento de ligações menores. Então, se eu perguntasse assim, o elemento em questão faz 2 ligações e esses mesmos elementos fazem 3 ligações, qual é o comprimento de ligações dos respectivos compostos? Aí vocês vão me dizer,
o elemento que faz 3 ligações tem um comprimento menor do que o elemento que faz 2 ligações. Por quê? Porque as ligações múltiplas, os elementos que fazem ligações múltiplas, quanto mais ligações eu tiver, mais próximo eu vou estar do elemento em questão. Né? Então a gente vai ver o quê? Que as ligações dos elementos da família 14, da família 15 e da família 16, que são justamente os elementos do meio da tabela periódica lá, né? Não são os extremos, né? São esses elementos que fazem ligações múltiplas. São esses elementos onde eu tenho os comprimentos de ligação e as forças de ligação, né, com bastante variabilidade. É por isso que quando a gente vai estudar em química orgânica, a gente estuda principalmente as moléculas de carbono, porque elas têm uma infinidade de ligações, de comprimentos, de forças de dissociação diferentes. Por isso ela dá uma infinidade de moléculas distintas, né, com propriedades também distintas. Quando a gente vai fazer, por isso que a química orgânica é a química chamada de química do carbono, porque todas as moléculas, inclusive as que são formadas a nossa fita de DNA, são compostas de carbono. Né? Então ela dá uma infinidade de moléculas ao qual a gente pode trabalhar. Né? E por isso é tão interessante, né, trabalhar os elementos de carbono. Então, tanto comprimento quanto força de ligação. Tem alguém com dúvida, pessoal? Por enquanto não, professor. Até agora dá para entender. Até agora vai. Então, agora, ó, até então, né, agora que a gente está falando, né, e o que a gente está fazendo de distribuição eletrônica, se alguém não notou ou não quis perguntar por medo ou alguma coisa, todas as nossas representações, pessoal, não foram em duas dimensões, quer dizer, a gente sempre representou o elemento fazendo ligações dessa maneira. Não foi? Vamos supor aqui um exemplo do NaCl, do dióxido de carbono. Nós sempre representamos as ligações dessa maneira. Não foi? Foi. Aqui vocês estão vendo que tem algo um pouco falho nessa representação, quando a gente representa dessa maneira. Porque nós estamos representando aqui em apenas duas dimensões. Né? Então, nós só vemos a ligação, né, desta maneira. E quando a gente estava falando lá sobre subníveis de energia, nós não falamos os subníveis de energia em termos de três dimensões, em termos de espaço. Não foi quando a gente anunciou lá, para quem ainda não está lembrado, os subníveis S, como é que eles são num plano cartesiano tridimensional, né? X, Y e Z. Ele não tem essa configuração de uma esfera tridimensional. Não foi, pessoal? Os subníveis. Aqui é o S. Subníveis P, X. Os subníveis P, eles teriam esta configuração no espaço. Está muito feio, não? Então, é justo também nós analisarmos os compostos em questão, os elementos em questão, de forma tridimensional, porque eles estão dispostos no espaço e não em cima de uma folha de papel, como é o caso. Né? Mas para a gente representar, né, de início, para não causar confusão, a gente representa de forma bidimensional, aqui é uma forma bidimensional. Agora vamos representar essas ligações de formas tridimensionais.
onde se nós tivéssemos aqui os elementos, né? A gente tivesse como palpar, como pegar esses elementos, né? Eles tridimensionalmente seria a molécula de sódio ligada, aqui eu tenho uma nuvem eletrônica, a minha molécula, que ela é maior, de cloro, aonde eu tenho o quê? Uma nuvem eletrônica de povoada mais na área do cloro do que na minha área do sódio. E aí dando, como a gente já havia falado, um polo negativo e aqui tendo um polo positivo, por conta da minha deficiência de elétrons nessa região. E aí eu tenho, como a gente já analisou, força e comprimento de ligação, um tipo de ligação associada a ele. A gente temos como consequência deste modelo, que leva em consideração a tridimensionalidade do sistema, né? Alguns tipos de modelo que como eu coloquei lá no slide de vocês. Temos estruturas, né? Modelos de estrutura linear, como é o caso aqui. Aqui nós estamos notando que temos uma formação de quê? De uma linha, onde há apenas uma ligação entre esses elementos. Então, é como se eu tenho um elemento aqui ligado em linha com outro elemento. Daí o nome de linear. Quando eu tenho essa estrutura aqui, que é o do dióxido de carbono, eu tenho uma estrutura chamada o quê? Eu tenho dois oxigênios aqui, pessoal. O que é que acontece se eu tenho dois elementos pesados na ponta e um elemento no meio? O que é que acontece? Eles não têm a tendência de cair um pouco? Hein, pessoal? Sim. Tempo. Dessa estrutura, em vez de ser linear, ela passa, como eles têm um ângulo formado, ser o nome de angular. Quando a gente tem lá a molécula de metano, né? E nós representamos lá o metano da seguinte maneira. Nós vamos ter uma estrutura aqui, ó, se nós formos analisar de forma tridimensional, parece com o quê? Ó? Com uma pirâmide. É como se nós analisamos, então, essa estrutura que parece uma pirâmide, né? Parece isso aqui, ó. Uma estrutura piramidal, né, de base triangular. Né? Então, a base aqui é um triângulo e a minha estrutura é uma pirâmide. Então, dá o nome, essa estrutura, de tetraédrico. Né? Aí temos outras estruturas que formam. Tem outro nome, que é o caso da trigonal planar, que aí forma um triângulo, como é o caso para o trifluoreto de berílio. Né? Nós temos o quê? E o berílio. Vou botar aqui. Temos o berílio. Nós temos um flúor, um flúor e um flúor. Que estrutura nós temos aqui, ó? Vocês não concordam que parece? Aqui está um triângulo invertido, mas pode ser
Para cima, para baixo, para qualquer lado. Não é um triângulo, esse tipo de estrutura com berílio e os 3 flúor? Sim. Então, dá o nome de trigonal planar. Por quê? É um triângulo em um plano. Um plano que eu posso escolher XY, YZ ou ZX. Né? Então, é um trigonal, porque é um triângulo, em cima de um plano, planar. Né? Então, eu tenho quadrado planar, tenho estrutura gangorra, tenho pirâmide quadrada, octaédrico, né? E bipirâmide pentagonal. Então, essas estruturas ao qual a gente viu de forma bidimensional, elas têm uma estrutura tridimensional, né? Porque elas estão no espaço. Então, os químicos, né, como a gente está atribuindo a estruturas tridimensionais, eles dão nomes a elas. Né? Há uma estrutura que ela é feita com apenas uma ligação entre os elementos, dá um nome de linear. Estruturas ao qual eu tenho ângulos formados, eu tenho uma estrutura angular. Estruturas ao qual eu tenho uma pirâmide, chama-se de tetraédrica. Estruturas ao qual eu tenho um triângulo em um plano, chama-se trigonal planar. Né? E há mais outras estruturas, né? A qual o modelo atômico que a gente vê até então, o modelo de quem? De Lewis, ele não consegue ver essas estruturas, porque ele só leva em conta a ligação. Né? Então, os modelos que a gente vai ver agora, que são os modelos, a teoria de ligação de valência e posteriormente a teoria do orbital molecular, né? Onde eu vou ficar para a gente ver na quinta-feira as duas teorias, né? Vocês vão ver que a gente vai estar levando em consideração não mais a estrutura bidimensional de Lewis. Por quê? A estrutura bidimensional de Lewis tem certas falhas, que ele só leva em consideração o quê? Apenas a ligação. Né? E a teoria de ligação de valência e a teoria do orbital molecular vão levar em consideração o quê? A tridimensionalidade das moléculas. Né? Onde a gente vai ver que esta região mais povoada de elétrons, o porquê dela ser mais povoada, como é que ela vai estar numa estrutura tridimensional, né? Qual vai ser o modelo mais adequado, modelo não, a estrutura mais adequada tridimensionalmente para esses compostos, né? E onde a gente vai ver aquele desmembramento que a gente falou no início da aula, né? Os desmembramentos, né, dos elétrons nas camadas de valência, né, onde eu vou ter o quê? A junção desses subníveis, né, para formar um orbital híbrido, né, onde a gente vai ver, para cada orbital híbrido formado, eu vou ter uma estrutura tridimensional associada. Né? Quando eu tenho aqui, no caso do carbono para o metano, eu tenho um orbital híbrido chamado de sp3. Porque é a junção do subnível S com o subnível P. Por isso dá esse caráter de tetraédrica. Se a gente tiver um orbital híbrido sp2, como é o caso do berílio aqui, é sp2, eu tenho uma estrutura tridimensional típica, que é o trigonal planar. Eu posso ter orbitais híbridos sp, como eu também posso ter orbitais híbridos, orbitais híbridos sp3d ou sp3d2, que aí vão me dar outras estruturas tridimensionais. Né? Vocês estão conseguindo me entender isso?
Hein, pessoal? Então, hoje a gente acabou de ver todas as estruturas, né, e todas as associações que a gente tem para as estruturas de Lewis. Né? As estruturas de Lewis que a gente viu até então, ela é de bastante valia para a gente avaliar as ligações, os comprimentos de ligação, as forças de ligação. Né? Só que ela não me dá uma estrutura tridimensional das moléculas. Por quê? Porque ela só leva em conta as ligações propriamente ditas. Né? Já as teorias mais modernas, que é a teoria do orbital de valência, além dessa contribuição de ligação, ela explica as ligações, elas vão me dar uma estrutura tridimensional das minhas moléculas. Como elas vão estar distribuídas num plano tridimensional. E a teoria do orbital molecular, além da explicação da ligação, da estrutura tridimensional, ela vai me dar uma energia quântica desses orbitais. Quais são os orbitais que eu tenho mais facilidade de acoplar elétrons e quais dos orbitais eu tenho mais dificuldade de acoplar esses elétrons? Então a gente vai ver o quê? Que a teoria de Lewis é boa por um lado, mas tem uma deficiência, ela não fala em moléculas tridimensionais. A teoria do orbital de valência, ela me dá as configurações tridimensionais, mas ela não me dá uma contribuição da mecânica quântica, que já é da teoria do orbital molecular. Então uma teoria ela complementa a outra. Então até então a gente estudou a teoria com base a gente estudou as ligações com base na teoria de Lewis e agora a gente vai estudar todas as ligações com base agora na teoria de ligação de valência, né? Onde a gente vai explicar esses arranjos de orbitais híbridos e essas estruturas tridimensionais. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Então, para quinta-feira, a gente vai ver teoria de ligação de valência e teoria do orbital molecular. Eu agradeço a participação do pessoal e logo mais essas aulas vão estar disponíveis já no YouTube, né, para caso vocês queiram assistir novamente. Então, até quinta, pessoal. Ok, professor. Valeu aí. Até a próxima. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau. Até a próxima. Tchau.